Lição de número 12, a leitura coletiva, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17. Paulo diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Foi a leitura que a gente fez naquele domingo que começamos a estudar essa lição. O texto áureo, que é o texto, vamos chamar texto de ouro da lição, está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Deixa eu dar um parêntese para lhe fazer um outro estímulo, que é claro, o irmão vai precisar relembrar ao longo da semana, mas vindo para a escola, lembre de pegar caneta e material de anotação, ou seu equipamento eletrônico para fazer anotações que vão lhe ajudar na compreensão dos textos bíblicos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia. Amém? E a verdade doutrinária diz: cremos, como dizem as Escrituras, na concepção virginal de Jesus como obra exclusiva do Espírito Santo. Tá? Essa é a leitura introdutória da nossa lição. Na introdução da lição, que nós já passamos por aí, só para relembrar, o destaque é que Jesus é a figura central das Escrituras. Jesus Cristo é a figura central de toda a obra da criação. Eu menciono aqui na introdução que não é possível separar Jesus da história da humanidade, porque a história da humanidade é a história de Cristo. A história do homem passou a ser contada de forma diferente depois do nascimento de Jesus, tanto que ela é definida em antes de Cristo e depois de Cristo, tá certo? Estudamos tópico de número 1, nós já falamos, só para relembrar, a grandeza do conhecimento de Cristo. Nesse tópico eu estudei com os irmãos, o presbítero Jonatas Almeida quem fez o apanhado, não foi? E eu fiz a panorâmica, lembrando aos irmãos que na linguagem de Paulo existem duas formas de se conhecer a Cristo. Ele diz isso no texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, 16 e 17. Existe um modo segundo a carne, Paulo chama, não conhecemos mais a Cristo segundo a carne, nós o conhecemos de outro modo. Vamos ler de novo lá 2 Coríntios 5, 16 e 17, texto áureo aí, leitura coletiva, só para a gente pegar esse raciocínio aí. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Então Paulo está dizendo que a nossa compreensão de Cristo até então era uma compreensão meramente intelectual, humana, o que ele chama de segundo a carne. Mas agora nós conhecemos a Cristo de um modo diferente. Quais são as duas formas de conhecer a Cristo? Aí no tópico de número 1, é exatamente isso que eu trabalho. A primeira forma de conhecer a Cristo que Paulo menciona é intelectual, humana. É apenas o conhecimento histórico, o conhecimento da letra. E o outro modo de se conhecer a Cristo é pela revelação de Cristo, gerada em nós por obra do Espírito Santo. Já estudamos isso, então eu não vou tomar muito tempo aqui para você compreender melhor
nos próximos itens da lição. Aí no tópico 1.2 a gente fala sobre conhecimento sem transformação, e eu menciono que é possível uma pessoa nascer na igreja, crescer na igreja e não conhecer a Cristo de modo que ele seja transformado por Cristo. Um exemplo disto, Judas Iscariotes. A forma certa de falar seria Judas ou Iscariotes. Por quê? Hora de anotar. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, o que indica que ele era da mesma tribo de Jesus, a tribo de Judá, certo? Dentro daquele contexto, era ser parente, porque os membros de uma tribo eram considerados a mesma família. Então Judas era um parente de Jesus. O que confirma isso? A palavra Iscariotes. Iscariotes significa nascido em Quiriote, ou aquele que nasceu em Quiriote, oriundo de Quiriote. Lá em Josué capítulo 15, Quiriote é uma das cidades da tribo de Judá. Entendido? Então Judas é parente de Jesus, cresceu na mesma família de Jesus, conhecia a Jesus segundo a carne, mas não foi transformado por esse conhecimento. Olha uma coisa que eu vou dizer para vocês. Vocês sabiam que Judas é o único apóstolo que era judeu? Os outros eram todos galileus. Judas é o único que era da Judéia. Os demais foram chamados da Galileia. Embora fosse tudo território de Israel, havia uma disputa entre judeus e galileus. Tanto que quando Pilatos manda matar alguns galileus ao pé do altar, os judeus procuram a Jesus meio que comemorando a ordem de Pilatos, tá? Então Judas era parente, era o único que era da Judéia, conhecia a Jesus com proximidade e no entanto não fora transformado por este conhecimento que ele tinha de Jesus. É o conhecimento segundo a carne. Uma outra citação que eu faço aí nesse mesmo tópico, 1.3, é sobre os irmãos de Jesus, os filhos de Maria e de José. Quem mais conhecia a Cristo do que os filhos de Maria e de José? Embora a tradição católica rejeite a ideia de que Maria tenha gerado outros filhos, tenha concebido outros filhos, mas é a tradição católica tentando validar a teoria da santificação plena de Maria e que ela não teve contato com o homem. E ainda usa um texto que é mal aplicado, porque quando diz que José não conheceu a Maria, Mateus também diz até que ela deu à luz ao menino. Então ele não tocou nela enquanto o menino, gerado por obra e graça do Espírito Santo, não veio à luz. Pois que a criança nasceu, José e Maria teve vida conjugal normal, outros filhos foram gerados. E em João capítulo 7, versículo 3 até o versículo 5, está escrito aí. Eu não estou tomando tempo aqui porque a gente já passou por esse trecho naquela lição. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele, chacoteavam dele e chamavam-no de doido e queriam prendê-lo, chamando ele de... porque ele se apresenta como o Filho de Deus enviado para salvar o mundo. Agora, esses camaradas cresceram com Jesus, foram educados no mesmo ambiente que ele e não foram transformados pelo conhecimento intelectual. E isso vai até o Calvário, porque na cruz você encontra Maria e você encontra o apóstolo João.
mas não encontra nenhum dos irmãos de Jesus, porque eles conheciam a Jesus segundo a carne, mas não conheciam a Jesus pela revelação de quem ele era. Amém? Foi aqui que nós paramos na lição, na aula passada, quando estudamos essa lição. Agora, para estender um pouco mais o leque, para ampliar a compreensão do assunto, vamos lá. O tópico de número 2, a gente trata da revelação, a revelação do conhecimento de Cristo. Eu vou ler os tópicos e aí paro para a gente fazer aquele esclarecimento, aquela explanação. O verdadeiro conhecimento de Jesus, ou de Jesus Cristo, só se alcança por revelação da graça. Não é transmitido segundo a carne. O próprio Jesus afirmou que o apóstolo Pedro só chegou a conhecê-lo devido a uma revelação. E essa operação ocorre pelo próprio Espírito Santo. Dá uma pausa. Jesus está reunido com os apóstolos, os 12. Todos eles, até então, o conheciam segundo a carne. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Mateus capítulo 16. Um responde: dizem que tu és Elias. O outro responde: dizem que tu és Jeremias. O outro responde: dizem que tu és João Batista. Eles estavam baseados naquilo que diziam, naquilo que ouviam, a revelação baseada no conhecimento das profecias. Aí Jesus restringe a pergunta e fala com eles: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz assim: eu te digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, porque quem te revelou esta verdade não foi carne, nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Agora vamos para João capítulo 16, versículo 7 a 14. João capítulo 16, versículo 7 ao versículo 14, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora Jesus está dizendo que, embora Pedro tivesse-lhe conhecido até então apenas pela carne, e a partir daquele dia ele conhece a Cristo pela revelação do Pai, Jesus está dizendo que também nós o conheceremos, porque o Espírito Santo nos guiará a este conhecimento dele. E é muito incrível isso, porque de fato a única explicação para nós crermos em Jesus com esta fé persistente, profunda, perseverante, tão distante na história, mas tão presente no Espírito, é pela revelação do Espírito Santo, comunicando a nós a salvação de Deus, a sua divindade e a sua misericórdia. Amém? Vamos lá. Item de número 2.1. Paulo. O que Paulo não conseguiu entender com a sua mente, por meio do seu profundo conhecimento intelectual,
foi mudado quando Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco. Há muitos exemplos bíblicos e também à nossa volta, confirmando que sem uma revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro da igreja, receber uma formação religiosa e até vir a saber muitas coisas acerca de Jesus e com tudo isso nunca ser transformado. Irmão, vamos falar um pouquinho de Paulo. Ele não é uma pessoa qualquer. Os estudiosos dizem que Paulo é uma das mentes mais brilhantes da história. Presta atenção. Paulo é uma das mentes mais brilhantes da história. Ele não é só uma das mentes mais brilhantes da Bíblia. Ele é uma das mentes mais brilhantes da história. Paulo é um estadista, jurista, formado aos pés de Gamaliel para ser fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? A Suprema Corte de Israel, composta de 72 homens, que eram capacitados para interpretar toda a lei mosaica sem precisar ter o rolo na mão. A lei mosaica era composta de 613 mandamentos. Quantos? 613. Diferente do que alguns pensam, que a lei se resumia aos 10. A lei mosaica era composta de 613 mandamentos. 365 mandamentos eram chamados mandamentos negativos, aquilo que era terminantemente proibido fazer. 213 eram chamados mandamentos positivos, aquilo que era definitivamente obrigatório fazer. O membro do Sinédrio precisava conhecer os 613 mandamentos em ordem crescente, em ordem decrescente e em ordem aleatória, com a capacidade de parar para explicar, aplicar e retomar do mandamento que ele parou. Paulo está nesse grupo seleto. Depois ele diz assim, Efésios 3: o conhecimento que foi obscurecido, Efésios 3, aos patriarcas e aos profetas, aprove a Deus revelar-me a mim. Ei, para um pouquinho. Você já parou para analisar o tamanho da responsabilidade dessa afirmação? Vamos traduzir? Aquilo que Deus manteve obscuro e não quis falar com Abraão, não quis falar com Isaac, não quis falar com Moisés. Presta atenção, ele deu a Moisés a lei, mas isso que eu vou falar com vocês aqui, Deus não quis dar a Moisés. Aprove a ele, por sua graça, entregar a mim. Assim como Moisés é a mente que traduz a lei mosaica em palavras, Paulo é a mente que traduz o ensino do Evangelho de Cristo em palavras para nós. Isso é muito profundo, é muito intenso. Formado aos pés da maior autoridade do ensino do seu tempo, Doutor Gamaliel. No entanto, Paulo não havia sido transformado por todo o conhecimento que ele tinha recebido aos pés de Gamaliel. Mas quando ele se encontra com Jesus em Damasco, a caminho de Damasco, há uma revelação poderosa. Paulo então é recolhido por uns dias porque está cego, perdeu a visão, Atos 9. Deus, e a grandeza de Deus é muito incrível, porque ele toma um discípulo que não é citado até então em lugar nenhum, um tal Ananias, e coloca Ananias, um discípulo comum, para discipular Doutor Saulo, um mestre da lei. Dá para entender a graça do Evangelho?
Depois que o Senhor toma Ananias e discipula Saulo, Atos 9, em Atos 11, está acontecendo um movimento espiritual de avivamento numa igreja chamada, na cidade de Antioquia. Quem está liderando esse movimento de avivamento é um apóstolo e profeta chamado Barnabé. Atos 11. Lá no final do capítulo, Barnabé fica sabendo do que aconteceu a Saulo. Barnabé deixa Antioquia, vai a Damasco buscar Saulo. Presta atenção, primeiro ele foi discipulado para a vida cristã por Ananias, agora ele vai ser discipulado para o ministério por Barnabé. Ninguém desenvolve o ministério sem antes se submeter à autoridade. Então primeiro Paulo, o doutor, se submete a um discípulo comum para aprender sobre Jesus. Depois ele se submete a um apóstolo, que é uma autoridade ministerial, para aprender sobre ministério. Aí Atos capítulo 13 diz que eles estavam orando em Antioquia, e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé, o mentor, e a Saulo, o mentoreado, para a obra que eu os tenho chamado. Porque Deus não mandou Paulo sozinho, porque Paulo era intelectualmente preparado, mas espiritualmente ainda não. Ele precisava de um mentor sobre ele para a sua primeira viagem. Paulo faz a primeira viagem missionária com Barnabé. Quando volta, Paulo resolve ir a Jerusalém. Qual é o sentimento de Paulo? Quando os irmãos de Jerusalém souberem que o velho Saulo, perigoso, perseguidor, se converteu ao cristianismo, vai ter um avivamento em Jerusalém. Paulo se decepcionou, porque quando ele chegou em Jerusalém, ninguém quis recebê-lo, ninguém quis vê-lo. Só o apóstolo Tiago falou com ele. Saulo ficou tão frustrado que foi para a Ásia, e lá ficou por quase uma década. Possivelmente é nessa época que ele tem o que ele chama de arrebatamento de espírito, e ele diz: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito comentar, partilhar, falar. A humildade de Paulo chegou no nível que agora ele começa a falar dele na terceira pessoa da conjugação verbal. Ele não diz: eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele diz: conheço um homem que foi, que viu, falando de si mesmo na terceira pessoa, para revelar que a sua experiência com Deus havia se tornado tão profunda que ele não se sente digno de falar dela se referindo a ele. Isto é conhecimento de Cristo pela revelação do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos experienciar: o conhecimento de Deus pela revelação do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém sabia do estrago que Paulo fazia. Quando Deus mandou Ananias ir conversar com Paulo em Atos 9, Ananias disse assim: Senhor, eu não vou não. Eu não vou não. O senhor sabe o que esse cara anda fazendo. Ele tem carta das principais autoridades do Sinédrio para perseguir, prender e até matar os teus servos. A igreja de Jerusalém sabia. É o Espírito Santo quem diz a Ananias: vai, porque ele é vaso escolhido para mim, e eu lhe mostrarei o quanto lhe compete padecer por causa do meu nome. Nesse caso aí, Ananias. Mas o que Ananias traduz aí é o sentimento da igreja acerca de Saulo. Saulo era um homem temido. Se os irmãos leem Atos 26, Atos 26 é um relato dele mesmo. Em Atos 9 é Lucas escrevendo.
Mas Atos 26 é Paulo falando dele mesmo e Lucas transcrevendo. Ele diz: eu estava tomado de fúria, não apenas prendi, torturei a alguns, como tomei propriedades e consenti na morte de outros. E é interessante que, se o irmão lê Atos 26, Paulo vai falando que quanto mais ele perseguia, mais ele queria perseguir. A sua ira contra o cristianismo era uma ira sem limite, e a igreja sabia disso. Por outro lado, a segunda hipótese que a irmã colocou, não estava na hora de Paulo ser reconhecido ainda, porque o velho Saulo ainda estava carregado da sua vaidade, da autoridade, do poder intelectual, da sua capacidade. Então o próprio Deus começa o treinamento de Saulo pelo princípio da rejeição. Você vai ter que conviver comigo, você vai ter que ser tratado por mim, eu vou te isolar por um tempo e depois eu te trago de volta para que você se torne o apóstolo aos gentios. Agora, deixa eu abrir um parêntese que não está na lição. Eu tenho a impressão, não me chamem de herege, eu tenho a impressão que Paulo só entrou no plano porque Pedro falhou numa coisa. Você já percebeu que o primeiro pastor a pregar para os gentios foi Pedro? Deus, me parece, queria que Pedro fosse o apóstolo aos gentios. E Deus manda Pedro lá na casa de Cornélio, membro da alta corte da Itália. Mas Pedro, apesar de ter convivido com Jesus, ainda estava com a sua mentalidade presa no judaísmo. Aí Pedro chega na casa de Cornélio assim: vocês sabem que não é lícito para mim, sendo judeu, me misturar com vocês que são gentios, porque eu sou santo e vocês são imundos. Imagina o camarada chegar para fazer o lar de paz na sua casa e começar a pregação assim: você sabe que não é bom para mim estar misturado com você, porque eu sou santo e você é profano. Fala sério, ele termina a pregação? Educadamente você se levanta, abre a porta e diz assim: por favor, a porta de saída é a serventia da casa. Aí Pedro diz assim: embora Deus me disse, Atos 10 isso aí, tá? Que eu não posso chamar de impuro aquilo que ele quis santificar. Ei, aquilo. Ele não diz aquele. Ele não valorizou a visão, ele não compreendeu a grandeza da graça. Pedro não compreendeu que a graça não era para os judeus, a graça era para os homens, a graça era para o mundo. Tanto que o Espírito Santo não deixou Pedro terminar a pregação. O povo da casa de Cornélio não se converteu por causa da pregação de Pedro. Pedro ainda falava, Atos 10, 44. Pedro ainda falava quando o Espírito Santo caiu. E Pedro ainda falava estas palavras quando o Espírito Santo caiu sobre todos. Ou seja, o Espírito Santo ficou olhando dizendo assim: não, Pedro, não é isso, Pedro, a mensagem não é essa, Pedro. E Pedro continuou com o sermão dele. O Espírito Santo veio e derramou um impacto no meio da casa de Cornélio, interrompeu a pregação de Pedro, e todos que estavam lá foram batizados com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz assim: Pedro, vamos fazer um negócio? Volta para cuidar dos irmãos da Judéia, volta para cuidar dos irmãos da região da Galileia, volta para ser o líder da igreja naquela região, porque ontem eu já me encontrei com alguém no caminho de Damasco, e esse alguém vai entender que o evangelho não é cultural,
esse alguém é filho de um gentil com uma judia, formado aos pés de Gamaliel na doutrina judaica, mas é cidadão romano, ele vai compreender que o evangelho não pode ter fronteiras, e a ele eu vou usar para espalhar a pregação pelo mundo de então. É isso que Paulo traz para nós. Jesus é o centro, Jesus é o caminho, não há outra via de salvação, mas eu preciso levar o indivíduo a compreender Jesus, sem que eu, como Pedro, tente imprimir Jesus com o judaísmo. Então o apóstolo Saulo, intelectual, conhecedor da lei, conhecia Cristo intelectualmente. Depois da revelação de Cristo, depois desse processo pelo qual ele passa, ele conhece a Cristo por revelação, sua vida muda. Pedro passa a conhecer a Cristo de maneira plena pela experiência de Pentecostes, é fato, é óbvio, mas nós vamos observar que a mentalidade de Pedro permaneceu por muito tempo presa no judaísmo, ao ponto de que em Gálatas, eu não vou lembrar agora o capítulo e o versículo, mas tem gente aí que vai relembrar e vai achar e vai me trazer, vamos procurar. Gálatas capítulo de número não sei quanto, capítulo 2, versículo 7, já encontrei. Pedro estava no meio dos gentios, convivendo com os gentios normalmente. No dia que chegaram alguns irmãos da Judéia, na Galácia, Pedro agora se afastou dos gentios para demonstrar uma certa reserva judaica, e que ele não se misturava com os gentios. Quando antes dos irmãos judeus chegarem, ele estava à vontade. Quando os irmãos judeus chegaram, aí Paulo diz: eu o repreendi. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aí Paulo começa outra vez a ensinar para nós que o evangelho da revelação de Jesus Cristo não pode estar limitado à nossa religiosidade, à nossa limitação cultural, porque o evangelho vai além de nós. Amém? Vamos lá. Tiago, citado aqui também na nossa lição 2.2. Tiago é irmão do Senhor. Gálatas 1,19 diz que ele é irmão do Senhor. Tanto ele como seus irmãos não criam em Jesus. Até o momento da morte de Jesus, eles sustentaram essa posição, pois não os vemos mencionados nos evangelhos. Nem eles estão próximos a Cristo no ato da crucificação. Daí a razão de Jesus entregar os cuidados de Maria, sua mãe, a João, em vez de entregá-la a um dos seus irmãos, que seria a tradição. Eles não estavam lá, mas em algum momento da vida de Tiago, alguma coisa aconteceu. Paulo diz, não dá detalhes, mas em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Paulo diz que Jesus ressurreto apareceu ao seu irmão Tiago. Irmão, eu queria conseguir imaginar essa cena. Tiagão cresceu com Jesus na mesma casa, chacoteando de Jesus, rindo de Jesus. Vai lá, se apresenta, você não é filho de Deus, vai lá e faz uns milagres, revela lá quem você é. Você é maluco? Quando Jesus é preso, qual é a reação dos seus irmãos em casa? A Bíblia não diz. Finalmente, já estava previsto. Com essas maluquices dele, todo mundo sabia que isso ia acontecer uma hora dessa. Está lá a nossa mãe chorando. José já morreu a essa altura. A tradição diz que José morreu quando Jesus tinha aproximadamente 17, 18 anos. Jesus está morto no Calvário, todo mundo sabe. Os irmãos de Jesus sabem que ele morreu. Foi sepultado, tá, acabou, cerrou, pelo menos acaba agora com essa agonia. Em algum momento, Tiago está fazendo alguma coisa, ocupado nos afazeres da casa, aparece Jesus. Tiago,
O grego Tiago do hebraico é Levi. Levi? Imagina o susto, o choque de Tiago quando vê o seu irmão com as marcas dos cravos, com a marca da lança, com a marca da coroa de espinho. Não tem jeito. Aquele Tiago cínico, duro, incrédulo, que provocava Jesus antes da sua morte, de algum modo se converteu a Cristo. E quando a gente chega no concílio de Jerusalém, Tiago já é o pastor da igreja de Jerusalém, bispo da igreja de Jerusalém. Ele se converte por um encontro pessoal com Jesus, aleluia, seu irmão. Mas agora é o conhecimento da revelação, porque o Cristo ressurreto se manifesta a ele e ele se entrega a Jesus. Sim, Adriano? Tá? Entendeu? A revelação de Cristo torna Tiago cínico, duro, incrédulo, rejeitando Cristo, agora no bispo e pastor da igreja de Jerusalém, ao ponto de que em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, ele é mencionado antes de Pedro e de João. Ou seja, ele se tornou uma autoridade da igreja em Jerusalém. Porque o conhecimento de Cristo, que hora é essa, irmão? 11. É isso mesmo? O conhecimento de Cristo, pela revelação, vai transformar a vida de quem teve um encontro com Ele. Então, qual é o problema de muita gente na igreja? Está na igreja há anos, conhece o Cristo da letra, mas não conhece o Cristo da revelação pelo Espírito. E isso limita a expansão, o crescimento, a transformação e a experiência de Deus. Amém? Vamos lá. Tópico 2.3. Deixa eu ver quantas pessoas estão com a gente pelo culto online, pela escola online. Pede lá, pastor Zé Luiz, para Timóteo avisar para nós quem está com a gente aí. É? Ok. Vamos lá. O conhecimento de Cristo revelado nos Salmos. A palavra Cristo, no grego, Christos, e no hebraico, Massia ou Messias, significa ungido. Ele próprio referiu-se à sua pessoa em Lucas 24:44, citando a sua revelação nos Salmos. Não convinha que se cumprisse o que estava escrito na lei, nos profetas, nos Salmos. E aí ele começa a ensinar para os discípulos a aplicação. O Salmo 2 fala da rebelião das gentes contra o Messias e da sua vitória contra os inimigos de Deus. O Salmo 2, portanto, é um salmo messiânico. Uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, e talvez seja bom você anotar isso. Ok. Em YouTube e Facebook nós temos cerca de 2.100 dispositivos aí acompanhando a nossa escola bíblica. Dá um amém? Nós precisamos entender que os salmos, preste atenção nisso, nós cristãos, sobretudo nós pentecostais, lemos o salmo mais do ponto de vista poético. Eu não estou legal hoje, deixa eu ler um salmo. Preste atenção, o salmo é poético, mas também é profético, é histórico e é messiânico. Nós temos que entender isso. Se o irmão quiser compreender o salmo de maneira linda, busque entender por trás de cada salmo qual é o plano ou o pano de fundo histórico. Você vai ver como o salmo é belo. Eu falei com Jesus, e acredito que isso vai se dar a partir do ano que vem. Eu vou ficar pelo menos uns 5 anos aqui toda terça-feira pregando só salmos. Por que 5 anos? Porque são 150 salmos.
O ano tem 56 semanas, já dá 3 anos. E tem uns que não dá para pregar numa noite só. Então, mas o Salmo 2 é um salmo profético, é um salmo messiânico. Salmo 7, no versículo 7, há uma alusão direta ao Messias, e a afirmação é confirmada nos textos do Novo Testamento. O Salmo 16 fala da ressurreição de Jesus. O Salmo 18, acho que eu não cito aqui, não. O Salmo 18 traz uma resposta extraordinária. Exemplo, quem nunca se perguntou qual foi a reação do pai enquanto o filho estava na cruz? Porque eu já. Como é que o Deus Todo-Poderoso está vendo seu filho passar todo aquele processo? Como é que Deus está? Salmo 18 retrata isso. Diz que quando o filho brada e entrega o seu espírito, ele encheu os seus pulmões de ar. Vamos ler? Salmo 18. Deixa eu ir para lá. Deixa eu ver a partir de qual versículo, porque não estava em meu plano citá-lo. Começa do 6 aí, começa do 4. Tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas saíram fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, e carvões se acenderam em torno dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Essa aplicação aqui do Salmo, leia com cuidado, pesquisa sobre isso, é o retrato de quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, que o Pai se levanta do seu trono, e ele faz uma volta ao universo. Por isso que o sol escureceu, porque quando o Criador passou, a criatura fez continência. A terra tremeu, os montes se abalaram. Porque é interessante, a tradição diz que a terra tremeu e houve uma rachadura desde o pé do Monte Caveira até a chegada do templo. Os alicerces do templo sacudiram, as paredes trincaram, e é por isso que o véu se rasga, porque quando a parede trinca, ela força, e o véu do templo que estava preso se rasga de alto a baixo, abrindo caminho de acesso a Deus pela morte de Jesus. Salmos. O Salmo 22, 23 e 24 são messiânicos. Salmo 22 é considerado o Salmo da cruz. O Cristo está morrendo, é lá que ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 23 é o Salmo do cajado, ele já aparece pastoreando o seu rebanho. O Salmo 24 é o Salmo do trono, o Salmo do rei, ele já aparece reinando e chamando os seus escolhidos para reinarem com ele. Vamos mais, Salmo 27 aponta Jesus sendo acusado por falsas testemunhas. O Salmo 34 faz alusão aos seus ossos que não foram quebrados da cruz. Salmo 68 faz referência à sua ascensão.
O Salmo 69 menciona um momento específico da cruz. No Salmo 110 ele está sentado à destra do Pai. Então os salmos revelam Cristo, não o Cristo do conhecimento intelectual, mas o Cristo da revelação, que só será possível conhecê-lo por obra, operação, ação poderosa do Espírito Santo em nós. Amém? Vamos lá. Quem está envolvido na obra da redenção não é apenas Jesus o Cristo. Todo o céu está envolvido na obra da redenção. O Pai não está fora do processo, e nem o Espírito Santo está fora do processo. O Pai está envolvido de tal forma, repito o Salmo 18, que quando o Filho brada, o Pai se levanta do seu trono. Jesus ora e diz: passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia faça-se a tua vontade, não a minha. O Pai envia um anjo para o consolar. O Salmo declara claramente que ele tomou o cálice da ira de Deus. Ele tomou o cálice da ira de Deus, aquilo que viria contra o pecador. Jesus aceita se submeter. Jesus não veio enganado. Atos 2:23, ele foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. O Calvário que para nós se dá em Jerusalém, para o Deus triuno se deu na eternidade. Apocalipse 13:8, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus não vai ao Calvário enganado pelo Pai. Hebreus capítulo de número 9, versículo 14 diz que ele foi entregue, ou que ele foi ao Calvário, levado pelo Espírito eterno. Então o Espírito Santo está participando da redenção, impulsionando Jesus ao propósito. Jesus está participando da redenção, sendo o próprio Redentor, entregando-se a si mesmo. O Pai está participando da redenção, dando o seu Filho para cumprir o seu projeto eterno de resgatar a criatura. Os anjos estão envolvidos na obra da redenção, porque são eles que assistem o Senhor Jesus em todo o processo do seu ministério. Embora na cruz, quem está operando a obra completa é o Senhor Jesus, que é o Redentor. Aí Paulo diz: único mediador entre Deus e os homens. Outro sinal de que Jesus sabia do seu processo: o cálice do qual Jesus diz passa de mim, não é o chicote, nem é o cravo, é o abandono, o afastamento de Deus. Porque há um momento que o Pai silencia, os céus cerram, os pecados da humanidade convergem para Cristo. E aí ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o cálice da ira, da solidão, do abandono, do afastamento, da rejeição de Deus. Porque quando o homem peca, o Senhor não pode mais conviver com o homem. Quando o pecado repousa sobre ele na cruz, o Pai em sua santidade não pode conviver. Resolve o problema, ele está lá para ser o Redentor, sente a solidão. E quando ele exclama que o seu corpo está para tombar, aí ele brada: em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas olha a frase textuário. Na verdade a gente devia carregar essa frase na testa: tetelestai, está consumado, está pago, está resolvido, está concluído. Não há mais pendência. Isso define toda a nossa história. Está consumado. Amém? Diga para você mesmo aí: está consumado. Aleluia. E que cálice é esse? Repito, Salmo 73, o cálice da ira. E qual é o cálice da ira? O chicote era a ira dos romanos. Os cravos era a ira dos romanos. A cruz era a ira dos romanos.
A vergonha e a exposição que ele estava passando era a ira dos judeus. Mas o afastamento de Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, passa de mim, que eu passe por tudo isso sem perder a tua presença. Esse é o cálice da ira. Todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Faça-se como tu queres e não como eu quero. Tem um cântico, a gente pausa, canta ele, conclui a lição rapidinho e encerra a escola. Tem um cântico que diz assim: como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim sua vontade se cumpra em mim. É isso que Jesus faz. Cumpre a tua vontade. Amém? Vamos lá, vamos para a gente concluir. Meio-dia é o horário definitivo para a conclusão da nossa escola, já que nós estamos começando às 10, mas eu quero sempre terminar um pouco antes, tá bom? Jesus nos evangelhos. Aqui é rapidinho, mas é lindo demais. Por que os evangelhos às vezes diferem um pouco no relato? O irmão lembra, vamos lá, que em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel vê 4 querubins nas rodas que estão em torno do trono de Deus, e os querubins passam entre as rodas e pelo trono, e eles sobem e eles descem, e eles passam de um lado para o outro lado. E Ezequiel diz que os querubins têm rosto de leão, rosto de homem, rosto de águia e rosto de boi. Quando a gente chega no Apocalipse capítulo 4, João tem a visão do grande trono de Deus que está posto sobre um mar de vidro. E João vê que em torno do trono existem 12 tronos menores ocupados pelos anciães. Bora, os professores de português, me ajuda. Anciãos? Eu vou lá olhar como é que está escrito, só para eu falar direitinho. Apocalipse 4. Vamos para a Bíblia, que a Bíblia também ensina português. Eu conheço pelo menos 2 irmãs que aprenderam a ler com a Bíblia. Vamos lá, qual é o texto? Qual é o versículo? Versículo 7: o primeiro era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal semelhante ao rosto de um homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Os 24 anciãos. Tá. Então tem 24 tronos. Isso mesmo? Isso. Que estavam ao redor do trono de Deus, ocupado pelos anciãos. Mas junto ao trono existem 4 animais, 4 querubins. A mesma visão que Ezequiel teve no capítulo 1, João tem no capítulo 4 do Apocalipse. Os 4 querubins estão diante do trono, rosto de homem, rosto de águia, rosto de bezerro, Ezequiel diz de boi, e rosto de leão. Quem são eles? Primeiro deixa eu começar lembrando que os querubins são guardiões de Deus. Os querubins são aqueles que guardam os oráculos de Deus. Por exemplo, quando o Senhor bloqueia o caminho de acesso à árvore da vida, Ele coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Ele manda Moisés construir a arca, dentro da arca está um vaso com a amostra do maná, as tábuas da lei e a vara florescente de Arão. O Senhor manda Moisés construir uma tampa que é chamada de propiciatório, tá? E sobre a tampa Moisés constrói 2 querubins de ouro.
Esses querubins não estão olhando para o povo, não estão olhando para fora, estão um de frente para o outro, olhando para dentro. Por quê? Por que eles não estão olhando para fora? Porque os querubins não existem para assistir os homens. Os querubins existem para assistir as coisas de Deus. Lúcifer, em Ezequiel 28, é chamado de querubim ungido para proteger. Então sua função era cuidar das coisas de Deus. O que esses 4 querubins simbolizam? Evangelho de Mateus. Mateus escreveu para os judeus. Vamos lá. Em seu evangelho, Jesus é descrito como rei. Por esse motivo, o evangelista começou o seu texto falando da genealogia de Jesus, porque um rei precisava ter genealogia. Em Mateus, Jesus é representado por um leão. Anote aí, em Mateus, Jesus é representado por um leão. Daqui a pouco eu explico para você entender. Cadê o pessoal do louvor? Estão tendo uma escola lá? Hã? Ah, tá. Em Mateus, Jesus é descrito como rei. Por isso que Mateus começa o evangelho falando da genealogia de Jesus, porque um rei tinha que ter genealogia. Marcos. O evangelista Marcos escreveu para o povo gentil. Nesse evangelho, Jesus é apresentado como servo, homem de trabalhos. O público de Marcos era romano, não tinha interesse nenhum na história dos judeus. Por isso Marcos não se preocupa de escrever a genealogia de Jesus, porque servo não tem genealogia. Então Marcos não está preocupado em escrever de quem Jesus era filho, quem gerou quem. Jesus é servo. Sendo Jesus servo, Marcos não se preocupa em descrever a sua genealogia. Em Marcos, Jesus é representado como um boi, animal de serviço, animal de trabalho. Em Mateus ele é leão. Em Marcos ele é um boi. Em Lucas ele é o filho do homem. Daí o cuidado de Lucas de descrever a humanidade de Jesus com maior ênfase. Os sentimentos de Jesus como homem em Lucas são muito mais evidenciados do que nos outros evangelhos. Lucas dá muito mais ênfase ao Getsemane, ao suor com grandes gotas de sangue, do que os outros evangelistas. Além de médico, Lucas era médico, ele está escrevendo sobre o Jesus filho do homem, o Jesus homem, a sua natureza humana. Portanto, em Mateus, Jesus é leão. Em Marcos, Jesus é o boi. Em Lucas, Jesus é o homem, filho do homem. E em João escreve para os gregos. E Jesus em João é o verbo de Deus. João escreve para os romanos. Jesus em João é o verbo de Deus. João não se preocupa em falar da natureza humana de Jesus. Todo o discurso de João é sobre o eu sou, ego eimi. Eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. João está sempre falando de Jesus, da sua natureza divina. Então em João, Jesus é a águia. A visão de Ezequiel e a visão de João no Apocalipse estão nos 4 primeiros evangelhos. Os querubins então são o quê? Os querubins são os guardiães dos oráculos de Deus, do evangelho de Deus, da revelação de Deus. Eles cuidam dos tesouros da revelação de Deus para o homem. No evangelho, nos evangelhos, Jesus é o leão, Jesus é o boi, Jesus é o homem, Jesus é a águia. Ou seja, os 4 evangelhos são plena revelação do caráter de Jesus, da natureza de Jesus e do plano de Deus com a humanidade, guardados onde? No trono. Os querubins ficam diante do trono. Essas revelações de Deus, a revelação plena do evangelho de Deus, vem do trono. Portanto, não é humana, não é carnal, não é intelectual, é uma revelação espiritual
de Deus para o homem, pelo seu Espírito, à medida que o Senhor vai liberando para que nós tenhamos o conhecimento de Deus. Então Jesus está revelado em Mateus como rei, como leão. Ele está revelado em Marcos como servo, boi, animal de serviço, porque ele é homem de dores, experimentado em trabalhos e que sabia o que era padecer. Ele está revelado em Lucas como filho do homem, daí as suas emoções humanas serem mais evidenciadas em Lucas. E em João ele está revelado como o Verbo, o Filho de Deus, portanto representado numa águia, que é a Senhora dos céus, que domina o espaço. Amém? Para a gente terminar a nossa lição, quarto tópico da lição, e eu encerro sem comentar, senão a gente passa da hora. Sua missão. Ontem eu ministrei para a convenção de Tocantins, pastores de Tocantins, e estava falando com eles que uma das coisas que eu acho linda no ministério de Jesus, que é um processo que a gente não quer passar, é que Jesus demorou 30 anos para começar o seu ministério. Quantos anos? 30. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. 10 anos de preparação para cada ano de ministério. E esses 30 anos de preparação, que resultaram em 3 anos de ministério, culminou em 3 horas na cruz. 3 dias no túmulo. Mais importante do que aquilo que vamos realizar é a preparação que recebemos para realizar. Como ele suportou? Ele foi preparado, ele foi treinado. Daí a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, em tudo ele foi provado. Qual era a sua missão? Implantar o reino de Deus no meio de um mundo traiçoeiro, armado, perdido, destruído. Presta atenção, havia cerca de 400 anos sem nenhuma revelação de Deus, quando Jesus se manifesta. Aí o tópico 4.2 que está aí, que eu também não vou tomar tempo para falar, mas isso aqui para mim é muito importante. João Batista, o precursor do Messias. Estuda sobre esse camarada. Incrível, Jesus fala dele da forma que Jesus nunca se referiu a ninguém, e a gente não toma tempo para conhecer João Batista. Jesus diz: dos nascidos de mulher não há nenhum maior do que ele. Por quê? Porque João Batista, irmão, é um ponto de grafite. Sabe aquele lapisinho grafite, o mais fino? João Batista é o pontinho de grafite numa parede infinita branca. Ele é um ponto de convergência. João Batista é uma ponte que liga uma dispensação à outra. Presta atenção nisso. João Batista, eu vou usar essa expressão, é o cara que fecha a porta da dispensação da lei, anda pelo corredor e abre a porta da dispensação da graça. João Batista é o homem mais importante nessa transição da lei para a graça. Como é seu nome? Eu sou a voz. Como assim? Sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele é parente de Jesus. As mães eram primas, só que uma morava em Nazaré, a outra morava nas montanhas. O anjo que vem para dizer a Maria: o que está gerado em ti é obra do Espírito Santo,
também vem e diz para Isabel: o que está em ti é gerado pelo Espírito Santo. Claro que Zacarias não acreditou. Aí Zacarias fez assim: que prova eu tenho? O anjo diz: fica mudo até nascer. A diferença é que um tem uma diferença de meses em relação ao outro. Há um momento na história que Maria está em casa lá em Nazaré. Nazaré ficava embaixo. Nazaré é uma cidade baixa. E de algum modo o Espírito Santo impele Maria para ir visitar Isabel. É a tradição histórica quem diz que a essa altura Isabel era uma senhora muito idosa, uma idosa grávida. Morre a criança e morre a grávida. Então, alguns estudiosos da tradição histórica dizem que Isabel não sente a criança mexer no ventre. E ela está sem querer dizer a Zacarias que a sua gravidez está comprometida. Alguns rabinos sugerem que Isabel tenha ido lá em algum lugar pegar algumas ervas para tomar, para que ela morresse. Ela morrendo, morreria a criança naturalmente, mas não daria a Zacarias o sentimento de que ela não deu à luz. Enquanto Isabel está angustiada em casa, o Espírito Santo está dizendo a Maria: sobe para as montanhas e visita Isabel. Lucas capítulo 1. E o texto diz que Maria subiu apressadamente. Maria está com 6 meses de grávida. Você já imaginou uma mulher com 6 meses de grávida subindo as montanhas apressadamente? Quem já ficou grávida aí, levanta a mão. Deixa eu baixar a minha, porque não é o caso. A irmã sobe uma escada de casa. A partir dos 6 meses, parece que a criança está querendo devorar tudo. E lá vai Maria subindo apressadamente, porque o Senhor lhe mandou ir rápido. Mas quando ela chega lá, ela fica 3 meses, ela não volta. Para que tanta pressa se você vai ficar 3 meses? Porque a chegada era urgente. E a tradição dizia que quando alguém chegasse na casa de uma pessoa, não podia bater na porta. Chegou na cerca, tinha que gritar: Shalom! Shalom! Com a mão erguida. Shalom! Só na 3ª vez que o dono da casa respondia. Maria chega na porta de Isabel e a Bíblia diz que ela entra. Ela não gritou, ela não saudou, ela entrou. Era urgente. E diz a Bíblia que quando ela chega na casa e saúda Isabel, a criança se mexeu no ventre de Isabel. Ou seja, Jesus, no ventre de Maria, já estava trabalhando. O Espírito Santo que enviou a Cristo, que trouxe a Cristo, já estava trabalhando, anulando o laço de Satanás, porque de alguma forma, entende-se que Satanás já queria bloquear a chegada do precursor. Satanás já queria matar o menino que viria para abrir o caminho. Maria fica na casa de Isabel até João Batista nascer. Tipo assim, Jesus já estava ali de guarda, garantindo que Satanás não tinha espaço para fazer mais nada, porque quando Jesus chega, o espaço do diabo é cesseado, tomado, cercado, impedido. João Batista nasce, vai para o deserto, inicia seu ministério no deserto. Jesus volta para Nazaré. Jesus nasce lá. Não há nenhum sinal, Jesus nasce em Belém, claro. Não há nenhum sinal de que no seu período de vida Jesus e João Batista tenham se encontrado. Não há nenhuma citação. É possível que Isabel, conversando com Maria, tenham dito dos filhos em algum momento, mas eles não se viram. Aí Deus chama João Batista para pregar o evangelho do reino. Arrependei-vos e crede no evangelho, raça de víbora, e senta o pau. Aí o Senhor diz a João Batista assim, está lá no Evangelho segundo João capítulo 1 versículo 30: você vai batizar o Messias.
Deus falou com ele, ele disse: aquele que me enviou a batizar também me disse. Tá, e como é que eu vou saber que ele é o Messias? Aí o Senhor falou com ele assim: aquele, João 1:30 a 33, 34, aquele sob quem tu vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, este é o tal. De agora em diante, João está no Jordão batizando, mas ele não olha mais para quem ele está batizando, ele começa a olhar para a fila, procurando um sobre quem o Espírito Santo está. É por isso que quando João chega perto de Jesus, Jesus chega perto de João, João diz assim: eu não posso te batizar, eu é quem devo ser batizado por ti, porque agora João já sabe que ele é o Messias, e tu vens a mim? Aí Jesus deixa para que se cumpra o propósito divino. Depois do batismo, João, conversando com 2 dos seus discípulos, aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que João sabia? Ele recebeu de Deus um sinal. Lhe digo sem medo de errar, João é a figura mais importante da transição da lei para a graça. Por isso que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. É parte da história do Messias. Ele se manifesta, desenvolve a sua obra, morre na cruz do Calvário. Isso a gente estuda domingo que vem. O tema da lição do domingo que vem é a obra de Cristo. Nós vamos estudá-la no próximo domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Só quem recebe diz amém.